apresentando dessa maneira porque é a versão atual do Power BI, tá? Ok? E o Power BI, gente, ele tem uma atualização que ele faz de 6 em 6 meses, mais ou menos, tá? Aí quando você entrar nele, ó, vai abrir essa tela e você vem direto aqui, ó, no novo e nesse botão, ó, relatório. Pronto. Aí você tá na tela do Power BI. Ok? Quando você estiver trabalhando com ele, nota que agora eu tenho aqui, ó, né, para quem viu as aulas anteriores, a gente tinha somente 3 botões aqui. Agora eu tenho esse outro, ó. Tá? O que é esse visualização da consulta? Eu tenho que lembrar que a consulta dentro da base de dados aí, né, a consulta é a tabela dentro do Power Query. Pessoal, qualquer dúvida vocês perguntem, tá? Certo? E quando eu estou trabalhando dentro do Power Query, né, eu vou estar fazendo uma coisa chamada ETL. Esse ETL quer dizer o seguinte: extração, leitura e tratamento de dados, certo? E isso tem que ficar muito claro para o aluno, que o Power BI não é um programa de base de dados, certo? Então, tipo assim, você não vai fazer uma base de dados no Power BI, certo? Essa base de dados, ela sempre vai ser externa, ok? Então, ou vai ser do Excel, ou vai ser de uma imagem, ou vai ser de um PDF, ou vai ser de qualquer outra coisa ali. Mas ela não vai ser, você não vai criar uma base de dados dentro dela. Até aqui tranquilo, gente? Querem perguntar alguma coisa? Beleza. Então, Por enquanto, para mim tá beleza. beleza, então vamos lá. Eu só tô tentando baixar aqui o Power BI, porque pelo Mac tem que ser pelo Brill, aí eu tô tentando ver como que faz. Ah, é que eu não sei mexer com Mac, né? Eu sou pobre, então... Eu também sou pobre, o meu é de 2010, reutilizado do reutilizado do reutilizado, que é o que sobrou para poder trabalhar. Não, então, que eu não sei mexer, né? Então, eu acho que não deve ter segredo não, tá, Marina? Acho que é só... porque é só baixar mesmo e já vai, né? Mas vamos lá. Então, eu vou mostrar depois essa DAC da consulta para vocês. Aí, aqui, essa tela maior aqui, ó, é a tela que você cria o seu visual, tá? E assim, só pra gente poder entender, o visual dentro do Power BI são os gráficos, certo? Por quê? Porque quando você vem aqui, ó, dentro desse botão visualizações, ele nunca vai chamar isso aqui de gráfico, ele vai chamar isso daqui de visualizações, quando for trabalhar com filtros, alguma coisa assim, tá? Mas, como a maioria dos alunos já vão ter uma ideia legal de Excel, então não tem problema nenhum você chamar isso de gráfico. É apenas na hora de você fazer um filtro, alguma coisa assim, que você vai falar para ele que isso é uma visualização, tá? Bom, aí aqui, ó, esses dados que eu tenho desse lado é onde vai apresentar os dados que eu quero trabalhar, certo? E aqui em cima eu tenho as guias, que é a guia página inicial, a guia inserir, a guia de modelagem, a guia de exibição, o do otimizar e ajuda aqui. Eu não curto usar ajuda de nenhum programa, que eu acho que ela complica mais do que ajuda, mas isso é coisa minha. Bom, depois que eu fiz isso, depois que a gente apresentou para o aluno, tá? Todas essas três ações aqui, você vai fazer o seguinte, você vai falar para ele como que ele faz para baixar um dado, certo? Nós vamos começar, gente, sempre importando dados de uma tabela do Excel. Então a tabela que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês, cadê?
vai ser essa tabela aqui, ó. Essas duas tabelas, devoluções e vendas, tá? Que a gente vai trabalhar aí para a gente poder manipular os dados dela, tá vendo? Então eu tenho a tabela devoluções e eu tenho aqui também a tabela vendas. Pessoal, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês isso aqui, tá? Para vocês brincarem aí. Ó, tá? Então eu tenho essas duas tabelas que a gente vai começar a manipular. Bem, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou no importar dados do Excel, vou aqui, né, dentro no meu caso, do D2 pontos, procurar lá Power BI treinamento professores, vou aqui, ó, no modelagem de dados e vou primeiro pegar o base de devoluções. Gente, depois eu vou explicar para vocês como que eu faço para pegar direto da pasta, tá? Mas por enquanto vamos fazer o passo a passo que os alunos precisam também, tá? Então eu vou pegar a base de devoluções, ó, espero ele carregar. Aí eu vou vir aqui, ó, no devoluções e vou pedir para carregar, tá? Depois a gente vai transformar os dados. Eu quero só mostrar para vocês por que eu preciso fazer isso. Olha, está carregando o dado, né? Aí, enquanto não carregar o dado, gente, você não pode fechar essa trenzinha amarela aqui, tá? Ó, aí eu tenho aqui devoluções. Vou fazer a mesma coisa para trazer o vendas, ó. Então vem aqui no pasta de trabalho, vou pegar aqui o base de vendas, ó. E vou pedir para transformar, para carregar. Olha, quando eu estou então aqui, ó, na minha tabela, então veja, ó, que eu tenho, né, ó, loja, produto, quantidade de devoluções, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, fazer uma tabela, pegar aqui, ó, a matriz, né, fazer uma matriz aqui, vou colocar aqui, ó, a loja, tá vendo aqui a loja, ó? Consegue enxergar aí, pessoal? Não. Beleza. Aí eu vou colocar, por exemplo, a quantidade vendida, tá? Deixa eu vir aqui, pessoal, fazer um negócio mais interessante. Cadê aqui? Valores. Vou aumentar um pouquinho para a gente ver aqui. Conseguiram ver aí, pessoal? Sim, consegui. Vou fazer agora, então nota, ó, eu tenho aqui os valores da quantidade vendida. E vou fazer agora, pegar os valores da quantidade de devolução, tá? Então, ó, vem aqui na tabela e vou colocar a quantidade de devolução. Vocês notaram que a quantidade de devolução sempre foi a mesma, deu lá 2037? Tá? Por que ele fez isso? Porque ele não conseguiu fazer essa separação para mim. Tá? Porque ele está falando que de todos os produtos aqui, ó, eles foram devolvidos em 2037. E como eu ainda não fiz a modelagem dos dados, não preparei esses dados, ele não consegue fazer essa separação. Por isso que é importante você fazer a separação dos dados aí, certo? Tranquilo, gente? Até aqui? Conseguiram entender por que eu vou ter que fazer as ações? Sim, não. Conversa comigo, gente. Sim, entendi. É que eu tô pesquisando, mas eu tô assistindo ao mesmo tempo aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora, gente, é trabalhar com o Power Query. Então, para trabalhar com o Power Query, é o seguinte, ó. Eu vou aqui no Devoluções e aqui eu tenho essas reticências, ó. Então, vou clicar nessa reticências que tem aqui e vou lá na opção chamada Editar Consulta. Ó, quando eu for no Editar Consulta, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir para mim as minhas tabelas ali,
certo? Bom, quando você está com uma base de dados, é importante você sempre lembrar disso aqui. Tabela fato e a tabela dimensão. Então, o que é a tabela fato? A tabela fato é o local onde se registram os acontecimentos da empresa, certo? Quando você tiver que explicar isso para o aluno, sempre fala assim para o aluno, ó, toda empresa, o ideal é que ela tenha apenas uma base de dados, certo? E essa base de dados, e tudo que acontecer na empresa vai ser cadastrado nela, certo? Só que cada setor vai fazer um recorte dessa base de dados. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha no comércio, no comercial, vai pegar os dados que são relativos ao comercial. O pessoal que trabalha na produção vai trabalhar com os dados relativos à produção e assim sucessivamente, certo? Só que tudo que acontece vai ser registrado nele. E o que é uma tabela dimensão? A tabela dimensão são os dados exclusivos, né, do usuário, por assim dizer. Como assim, tá? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha no RH, ela precisa fazer o quê? Pegar apenas dados que são exclusivos do RH. Por exemplo, uma tabela de clientes, tá? Ou, desculpa, uma tabela de profissionais, tá? Então, essa tabela de funcionários ou de profissionais, ela vai ter sempre um cadastro para cada cliente. Então, qual é a dimensão dessa tabela? É o cadastro de cada um dos clientes. Entenderam a diferença da tabela fato e dimensão? Sim? Muito bom. Então, vamos lá. O que eu vou fazer então? Eu preciso pegar, ó, nota que a minha tabela, tanto a minha tabela vendas quanto a minha tabela devolução, as duas estão como tabela fato. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar as tabelas de dimensão, tá? Então aqui, ó, tá vendo a minha tabela venda? O que eu quero da minha tabela venda? Eu quero pegar apenas o SKU, eu quero o preço, eu quero o produto e eu quero a marca, tá? Tem mais alguma coisa que eu preciso aqui? Não, só isso, tá? Então, ó, como que eu vou fazer para criar uma tabela só com esses dados? Eu vou vir aqui na tabela venda, ó, da consulta venda, botão direito do mouse e vou pedir para duplicar. Aqui, ó. E essa tabela, vou dar um duplo clique nela e vou chamá-la de produtos. Pronto. Tá? Bom, como eu expliquei, eu não quero aqui quantidade vendida, nem data da venda, tá? Então não quero quantidade vendida, nem data da venda. Eu acho que eu vou deixar, lógico, vou tirar o endereço. Veja bem, ó, essas três tabelas essas três colunas que eu fiz aqui, eu vou jogar fora. Então é tranquilo, ó. Botão direito do mouse no campo, remover colunas. Pronto. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqui, ó, nesse campo SKU e vou pedir para remover os duplicados. Então vou vir aqui nele, ó, clico em cima desse SKU. Aqui no página inicial, ó, eu vou dentro da opção reduzir linhas, aqui, ó. E vou vir nessa opção aqui, ó, remover duplicados. Certo? Prontinho, tá feito. Até aqui, gente, quer perguntar alguma coisa?
Porque eu estou fazendo uma tabela de dimensão. Isso, tá? Então por isso que eu tô vendo que, ó, só pra gente poder dar uma olhadinha aqui, ó, vou tirar aqui a etapa que eu fiz, ó. Olha aqui, ó. Ele tem 999 linhas aqui embaixo, ó, marcando pra mim, ó. Certo? Então o que eu quero fazer? Eu quero só deixar os valores que são únicos. Então vou vir aqui, ó, dentro do página inicial. Vou vir aqui, ó, no remover linhas. E aqui, ó, remover duplicados. Pronto. Ok? Agora esse preço aqui, gente, ó, eu vou trocar para moeda. Então toda vez que eu quero trocar o dado, é sempre aqui, ó, do lado direito do nome dele, ó. Então no caso aqui, preço, ó, tem esse 123. Eu vou clicar nesse 123 e vou vir aqui, ó, colocar como, cadê você? Moeda, aqui, ó, número decimal fixo. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em vendas e eu vou deixar apenas o SKU, a quantidade vendida e a data da venda, tá? Isso que eu vou deixar o endereço também pra gente, depois eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, certo? Depois que eu fiz isso, ó, eu vou pedir para remover as outras colunas. Então como que eu faço aqui, ó? Botão direito do mouse, remover outras colunas. Aí, ó. Aí ele deixou só esses dados que eu quero aqui. Tranquilo, gente? Dúvidas? Beleza, tá? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa com a devoluções, ó. Vou vir aqui no devoluções. Vou dar uma olhada no campo que eu tenho lá, ó. Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. Como em devoluções eu tenho aqui, ó, endereço, eu vou vir aqui em produtos. Eu vou manter a loja. Mas aqui no vendas eu vou tirar esse endereço. Não preciso dele. Remover coluna. Pronto. Agora eu vou aqui no devoluções. Vou duplicar esse devoluções aqui. Ó, clica com o botão direito para duplicar. Eu vou chamar esse daqui de lojas. Tá? Então o que eu quero dessas lojas? Eu quero manter apenas o SKU, o nome da loja, o endereço e o gerente da loja. Tá? Então vem aqui, ó, botão direito do mouse, remover outras colunas. E vou fazer o mesmo processo. Vou aqui no SKU, venho aqui, ó, dentro do página inicial, dentro do grupo reduzir linhas, venho aqui no remover linhas, remover duplicadas. Prontinho, olha lá. Tranquilo, gente? Agora, eu vou aqui em devoluções e o que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar apenas o SKU, a quantidade devolvida e a data de devolução. O restante eu vou tirar, ó. Então, mantenho pressionado o Ctrl, botão direito do mouse, remover outras colunas. Prontinho, está feito a minha estrutura de dados. Entenderam esse processo? Sim. Pessoal, a aula vai ficar gravada, depois eu mando para vocês. Mas notem que o primeiro passo para você trabalhar com uma ETL é isso. É distribuir os seus dados. Certo? Depois que eu fiz isso, tá? Eu venho aqui, ó, no fechar e aplicar. Direto, ó. E aí eu espero, né, ele criar essas ações aqui para mim.
Ó, aí você vai notar que aqui do lado direito, ó, ele montou para mim uma estrutura com 4 tabelas, tá vendo? Certo? E agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso ver se elas estão relacionadas, certo? E para eu relacionar, eu vou aqui, ó, nesse botão, ó, exibição de modelo. E olha lá que legal, ó. Ele já montou para mim as relações, tá vendo, ó? Tá? Aí você pergunta, por que esse vendas aqui tem 2? Porque esse vendas que é a minha tabela fato. Olha lá, ó. Ok? Dúvida, gente? Não, nenhuma. Muito bem. E vocês vão notar que se eu colocar o cursor aqui, ó, todos eles estão conectados sempre no SKU. Tá vendo, ó? Tá? Então é assim que eu faço uma conexão. Tranquilo? Então vamos lá. Para voltar, eu venho aqui nesse modo de exibição de tela, tá? Ó. Agora, o que acontece? Eu preciso criar, gente, uma tabela de calendário, certo? Por que eu preciso criar uma tabela de calendário? Para eu poder depois filtrar. Só que eu tenho duas datas aqui, ó. Eu tenho uma data, né, na minha tabela de devolução começando em janeiro de 2018, só que em vendas, ó lá, ó, ela tá com quarta-feira, 3 de janeiro de 2018. Então, eu tenho duas datas meio estranhas aqui. O que acontece? Eu preciso criar o meu calendário, certo? Para depois fazer meus filtros. E como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova tabela, tá? Então, como que eu faço para criar uma nova tabela? Então, veja, ó. Eu clico nesse botão aqui, ó, que é o modo de exibição de tabela. Dentro aqui do grupo, dentro da guia ferramentas de tabela, eu tenho um botão chamado nova tabela. Tá? Então, vou clicar nesse nova tabela. Aí, aqui, ó, onde está escrito tabela 1, eu vou dar o nome dele. Então, eu vou colocar lá calendário sem acento, tá? Fica mais fácil depois para a gente poder buscar. E coloco assim, ó, igual. Então, vou colocar lá, calendar auto. Pronto. Ele vai fazer para mim o calendário automaticamente, ó. Olha lá. Certo? Nota que aqui, ó, ele pegou para mim 1/1 de 2017. Por quê? Porque ele encontrou dentro das minhas tabelas uma data de 2017. Certo? Não importa qual seja o mês de 2017, mas como ele encontrou o ano de 2017 nas minhas tabelas, ele vai trazer o primeiro dia do ano de 2017, certo? Bom, outra coisa que eu faço, tá? Como eu tenho um monte de DAX começado com date, eu vou trocar esse date aqui para data, porque daí eu sei que eu estou trabalhando com o campo data da minha tabela calendário, certo? E outra coisa que eu vou fazer, ao invés de eu manter aqui, ó, como data e hora, eu vou aqui em formatação, tá? Ó, e nesse formato eu vou falar que eu quero dia, mês e ano, ó, tá vendo? Ó? Dia, mês e ano. Pronto. Certo? E eu vou criar aqui 4 colunas extras. Uma coluna para mostrar o mês, uma coluna para mostrar o ano, uma coluna para mostrar... são só 3 colunas, então, peraí. A coluna para mostrar o ano, a coluna para mostrar o número do mês e a coluna para mostrar o mês abreviado, certo? Então, para mostrar o ano, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui na coluna. Se eu for aqui em branco, gente, não acontece nada.
Eu vou aqui na coluna, clicar com o botão direito do mouse e pedir uma nova coluna, tá? Ok? Pessoal, se você for aqui também nova coluna, também dá, tá? Não vai mudar nada. Aí, como eu quero o ano, como é que eu vou fazer aqui? Eu coloco assim, ó, ano, e ano em inglês é year. Então você coloca, ó, year, o que? O campo data da tabela calendário, tá vendo aqui, ó? Prontinho, gente. Tá? Ó. E dou um enter. Prontinho. Certo? Agora, tem uma outra maneira de fazer isso. Se você não quiser utilizar o campo, a DAX ano, você pode só fazer isso aqui, ó. Coloca assim, ó, calendário data ponto ano. Olha lá, é a mesma coisa, certo? Aí você pergunta, qual que eu uso? Bom, a qual você achar mais fácil, certo? Agora, o que que acontece? Eu preciso buscar o número do mês, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse, nova coluna, tá? Então, vou colocar aqui, ó, mês. Gente, eu não gosto de usar acentuação nem nada, tá? Mas se você quiser colocar, fica a teu critério. Aí você coloca lá de novo, ó, calendário data ponto month, aqui, ó, month number, tá vendo, ó? Muito bem. E eu quero o mês abreviado, certo? Só que o mês abreviado, gente, eu tenho que criar uma função, né, uma DAX chamada format. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui nele, nova medida, nova coluna, e vou chamar essa medida, essa coluna de mês abreve. Aí você coloca igual. Aí é só você lembrar da função texto do Excel, tá? Só que aqui no caso eu não tenho texto, eu vou colocar o format, que ele faz o seguinte, ó, format, o valor que eu quero é o campo calendário data, aí vírgula. Pessoal, ele deu esse erro porque eu não terminei a função, tá? Ó, vírgula, entre aspas, 3 M's. Ó. Eu acho que é aquele parênteses depois do data, que ele está fechando dois. Obrigado, não tinha visto isso mesmo. É exatamente isso, Marina. Era o parênteses aí que eu não tinha visto. Obrigado. Olha lá. Agora deu certo, tá? Bom, aí tem muito aluno que pergunta assim, e se eu quiser em maiúsculo, tá? É só você colocar antes do format, colocar assim, ó, upper, tá? Pronto, tá feito. Tranquilo, gente? Tá, agora vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Então, eu terminei aqui o meu trabalho. Agora eu volto no visual, então vou vir aqui, ó, nesse desenho que tem um gráfico aqui, ó. Pessoal, só um minuto, por favor. Então vamos lá. Então
Sim, entendi. Muito bom, né? Gente, isso daqui, na cabeça do aluno, é uma bagunça, tá? Então, é importante que vocês fica bem claro como que você vai explicar isso para ele. Agora vamos lá. Vamos começar a montar o nosso visual, certo? Porque é isso que o aluno quer. Ele quer ver o gráfico bonitinho, pulando, dançando, colocando cor, fazendo um monte de coisa, certo? Bom, para
Por enquanto tá tranquilo. Gente, notem que fazer gráfico no Power BI é bem de boa, tá? Você não precisa sofrer, né? Agora eu vou fazer um filtro aqui, certo? Então eu quero fazer um filtro por ano e por mês, tá? Então para eu fazer um filtro dentro do Power BI, eu vou utilizar a segmentação de dados, que é esse desenho aqui, ó. Uma coisa que vocês sempre têm que falar para o aluno
Repete, por favor, Jorge. Não sei se é a minha internet, mas está oscilando o seu áudio. Ah, então. Perguntei se tá mais fácil para vocês, depois que vocês chegaram a dar uma olhada antes no Power BI, se ficou mais fácil para vocês entenderem. Para mim eu achei de boa, né? Como eu falei, já tinha mexido com ele um tempo atrás, né? Apesar de não ter dado seguimento nos estudos, mas essa parte de ETL, essas coisas, para mim também é tranquilo, porque eu já faço isso com outras ferramentas, né? Além do Power BI, então é de boa. Acho que ele é mais para criação da parte gráfica mesmo, né? Dashboard. É, o Power BI é isso, mas chama atenção esses gráficos aí. Mas a parte de dados é o mais complicado. Dados é tranquilo. É isso aí. Gente, então próxima aula, né, sexta-feira que vem, a gente vai continuar falando isso aqui, tá? Vai mostrar um pouco mais sobre dados, para vocês, algumas coisas assim. Mas, gente, o Power BI não foge disso, tá? Se você sempre focar suas aulas nisso daqui, tá? E assim, parece que é rápido, né? Parece que é rápido porque a gente já conhece, mas vocês vão ver que os alunos penam, né? Então isso que eu passei aqui para vocês em uma hora, em 2 horas vocês sofrem para passar, viu? Porque você tem que explicar item por item, dado por dado, então demora um pouco. Mas se na sua aula ele conseguir chegar nisso aqui, já está de bom tamanho. Por quê? Porque nota que é um visual que para ele é interessante, certo? Então tá, pessoal, gente, por hoje é isso. Obrigado e até semana que vem, se Deus permitir. Obrigada, Jorge. Eu só queria tirar uma dúvida com você rapidinho. Pode falar. Na quinta-feira é feriado, né? Isso. Não terá aula